Olá, estamos muito felizes por estar aqui, inaugurando um espaço, Conexão Arte, que é um canal que vai trazer muitos eventos, conversas, projetos do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui, eu, Úrsula Rosa da Silva, diretora do Centro de Artes, professora Nádia Sena, nossa diretora adjunta, com a felicidade de abrir esse espaço hoje, trazendo um convidado muito especial, professor Valentim Santos, que foi nosso professor, e temos o nosso colaborador, Eduardo Montanha, que trabalha junto conosco nesse projeto, que vai nos ajudar aqui a ter esse espaço para podermos visibilizar muito melhor o nosso trabalho das várias áreas do Centro de Arte, dos 17 cursos. Então, nesse momento, estamos trazendo aqui uma conversa com um professor que foi formado no Centro de Artes, participou de vários projetos de extensão e de pesquisa conosco, junto ao Projeto Arte na Escola, e durante a sua formação já despontou como uma pessoa muito dedicada ao ensino. Então, para nós hoje é um prazer estar recebendo o Valentim Santos, que está lá no sertão do Seridó, levando, né, essa docência com muita afetuosidade, com muita ideia propositiva, muita invenção, e já foi premiado. Então, eu vou passar a palavra para a professora Nádia Sena, para falar um pouquinho, apresentar um pouquinho o nosso convidado, e desde já agradecemos e avisamos que esse contato aqui vai ficar aberto, nós teremos vários projetos dentro do site para vocês poderem visitar. Obrigada, Úrsula. Prazer estar aqui com vocês, com Valentim, esse querido. Quero agradecer também ao Eduardo, né, incansável, para conseguir realizar, né, concretizar, né, esse nosso programa. Quero agradecer a todos os professores que são colaboradores, né, professores que têm projetos unificados com ações remotas, que se vincularam a esse programa e vão estar aqui, então, ao longo desse ano e dos muitos que virão, compartilhando o conhecimento, dando visibilidade para suas pesquisas, para as suas ações de ensino, de extensão. Então, assim, muito obrigada. É trabalho coletivo. É uma emoção estar aqui com o Valentim. Esse menino nos chegou lá em 2009, vindo do Nordeste, vindo de vários lugares do Brasil, porque ele é andarilho, e Valentim bate no Arte na Escola e diz: olha, eu estou disponível para trabalhar e, por favor, me coloca numa escola. E ele mais um colega, o André Win, que também atualmente faz o doutoramento. E o Valentim, imediatamente Valentim adota a escola Brusque Filho, e a escola Brusque Filho o adota, e essa parceria vai ao longo da sua formação. Tanto que eu me lembro que lá no dia do TCC, finalizando, todo mundo muito emocionado, e Valentim diz: eu me formei nessa casa, mas eu também me formei na escola Brusque Filho. E, assim, muitos projetos juntos, um projeto de pensar o desenho de um modo ampliado, e assim, orgulho de você, quando eu vejo lá ganhando o prêmio Arte na Escola, com ações que juntam coisas que a gente tinha experimentado aqui no Sul, trabalhando com o desenho da figura, com o autorretrato, trabalhando com a questão da palavra. Nunca me esqueci daquele projeto lindo com Manuel de Barros, que você leva Manuel de Barros para as crianças do Brusque Filho. Aquilo foi emocionante, ensinou o letramento para as crianças a partir de Manuel de Barros, foi fantástico, tá? Sim, temos histórias lindas, lindas juntos, e eu assisti teu vídeo, assim, e quando eu vi você, né,
apresentando o prêmio e andando com as pessoas pelo sertão do Seridó e dizendo para elas, amem esse lugar, eu me lembrei de você, andando com o alunado pelo Centro de Artes, pela volta do Porto, e mostrando os grafites para as turmas e mostrando o desenho do trilho no chão. Nossa! Olha, eu vou te dizer uma coisa, chorei. Então, assim, é orgulho, é gratidão, é muita emoção. Então, passo imediatamente a palavra para o Valentim, para que ele apresente aqui as suas andanças, as suas experiências. Muito obrigada. Aproveitem. Gratidão, é uma satisfação enorme. É muito emocionante ouvir vocês, porque a minha história ela é transpassada pela Universidade Federal de Pelotas. Eu tenho imensa gratidão por essa instituição. É importante dizer como cheguei a essa instituição, para que as pessoas compreendam que caminho é esse que eu venho trilhando, né? Eu cheguei à UFPEL em 2009, sem recurso nenhum. Nesse período, acho que 2007 começou o período, foi formalizado o período de expansão da universidade no Brasil, né? E eu fui beneficiado por essa expansão, que é o Reúne, né? Quando eu cheguei, a UFPEL era um canteiro de obras, né? A expansão acontecendo, gente do Brasil inteiro acontecendo, mas antes disso eu tenho uma história, né? Uma história de exclusão, uma história de silenciamento. Eu sou aqui do sertão do Rio Grande do Norte, do Seridó, uma região que eu convido a todos para vir conhecer, porque é realmente singular, diferente de tudo que a gente conhece. Nádia já apontou aí que eu era um retirante, né? Que eu vivia, que era um cidadão do mundo. Eu andei muito por aí, mas aqui cheguei, né? Voltei para esse espaço, para esse lugar que é o meu chão, que é onde me sustenta, que me alimenta a alma, né? Um lugar com muita poesia, com muitos silêncios, né? Um lugar de contradições, mas também de grandes potências, de muita sensibilidade, de muita generosidade. Como eu falei, eu tive uma grande dificuldade para chegar até a universidade. Eu já cheguei à universidade com quase 40 anos, né? E tem toda uma história que antecede isso. Mas antes de eu falar dessa história, eu quero agradecer imensamente a essa instituição, agradecer a esse canal, né, que se abre agora para o mundo, Conexão Arte, agradecer a generosidade da professora Úrsula. Fui seu aluno desde o primeiro semestre da graduação, em 2009, 2010, intensamente. Quando estive com Miriam Celeste Martins, a gente falava sobre professor propositor, e ela me perguntou, como é que você chegou ao professor propositor? Eu disse, professora Úrsula. E aí falei dessa relação que a gente teve. Na época, a Úrsula me orientou um trabalho, né, sobre essa ideia, esse conceito. Teu vídeo não está aparecendo para nós. Ok. Pode continuar. Então, essa satisfação de ter encontrado nesse espaço que é o UFPEL, essas pessoas, e trabalhei com quase todos os professores da instituição na época, em projetos de extensão, porque acredito muito que a universidade é esse fluxo permanente entre comunidade, o saber sistematizado, enfim, são esses pilares que sustentam a instituição como um todo, e quis transitar por todos esses espaços justamente por ter chegado à instituição com quase 40 anos, né? Eu, como falei, tive um histórico de exclusão, então eu não aprendi, quando eu era criança, os conteúdos formais da escola. Isso é importante que se diga, porque tem muitas pessoas no Brasil, e cada dia a gente sabe desses números, tem mais consciência desses números,
que são pessoas que não chegam, não concluem o ensino formal por desconhecimento, por negligência do Estado, né? Em 1988, somente em 1988, eu concluí o primeiro grau, né? O ensino supletivo. Isso aqui é o meu diploma de primeiro grau, né? Em 1988. E depois eu fiquei um longo período sem estudar e voltei a estudar e concluí o ensino médio em 2007, né? E fiz esse ensino médio à distância pelo Instituto Universal Brasileiro, né? Uma instituição privada que acolhe essas pessoas que foram excluídas pelo Estado, e eu consegui, em 2007 apenas, praticamente me alfabetizar, porque eu era um semi-analfabeto, eu sabia muito pouca coisa, a minha dificuldade com a leitura era imensa, e depois disso eu tive um salto enorme, porque eu descobri que era possível aprender, e eu segui esse caminho, né? Descobri também nesse período que eu tinha dislexia, e que a dislexia era somente um jeito diferente de aprender. Então, isso me impulsionou. 2008 foi um ano maravilhoso, porque eu me tranquei dentro de um quarto e só estudei, e fiz vários vestibulares. Na época, eu acho que foi o último vestibular que a UFPEL fez, né? Foi o exame vestibular, foi em 2008, e eu fiz e fui aprovado, mas também fui aprovado em outras instituições públicas. Eu tinha certeza que eu queria estudar numa instituição pública e que queria fazer artes visuais. E que a licenciatura, para mim, seria um grande desafio, né? Então, eu escolhi esse curso e foi uma escolha muito acertada, muito consciente. Eu acho que eu já demonstrei isso desde o início. Eu sou uma pessoa que gosto muito de resultados, então eu disse, não quero só nota boa. Eu lembro de uma situação com um professor aí, que eu tirei uma nota máxima na disciplina dele, e eu fui brigar, e ela disse, mas por que você está brigando? Você tirou 10. Eu disse, porque eu quero o seu olho, eu quero enxergar como você, eu quero uma coisa que você tem que eu não tenho, que a disciplina não me deu. Então, eu sempre fui muito briguento por essas coisas que eu acredito, que eu gosto, que eu milito. Mas foi uma trajetória linda. Nádia Sena me recordou aí o momento da defesa do TCC. Eu tive uma relação muito próxima com o Damé durante todos esses tempos, no ateliê de cerâmica. A gente tinha uma relação com a comida bacana, com os afetos, com a recepção. E eu fiz a minha defesa nesse espaço, e foi uma noite realmente que não sai da minha cabeça pela emoção. Eu lembro que Nádia, naqueles dias, estava adoentada, tinha inclusive ido para o hospital, mas ela esteve na defesa, mesmo com a carinha pálida, e isso não sai da minha memória, Nádia. O carinho, o afeto, o cuidado que você teve comigo, né? Especialmente porque era um momento de fragilidade, eu estava na casa do estudante, recebendo todos os apoios possíveis na época, né? Apoios esses que estão sendo cortados, né? A gente está num momento político muito delicado, de violação de direitos, e a gente precisa ficar atento, porque assim como eu tive acesso, eu recebi bolsa alimentação, transporte, moradia, eu quero que outras pessoas, pobres, pretas, também tenham o direito de acessar a educação, né? Que ele não fique somente no discurso, na carta maravilhosa que a gente tem, que é a Constituição, mas que ele se efetive de fato na prática. Então, dito isso, eu quero dizer que a minha trajetória dentro da UFPEL e os estímulos que eu recebi dentro da UFPEL, eles realmente me formaram ou desformaram, porque eu estou o tempo inteiro querendo me reinventar, e eu acho que cabe muito, né, a reinvenção nos dias atuais. Estou aqui porque trabalho hoje Estou vinculado à Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte.
eu, quando saí da UFPEL, passei, inclusive, no mestrado na UFPEL, mas não quis ficar aí, porque eu tinha um compromisso com essa terra, com esse lugar, e imediatamente, assim que eu concluí o curso, eu vim para cá, sem saber o que ia fazer, mas disse, eu preciso me reinventar. Assim como eu me reinventei na hora de tomar atitude de voltar aos estudos, já com quase 40 anos, eu disse, é uma possibilidade que a vida me dá de traçar novos rumos, né? Trilhar novos caminhos. E aí voltei para casa e aqui eu me preparei, fiz o mestrado, também um percurso lindo dentro da Universidade Federal da Paraíba, e o mestrado é vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, e foi um momento lindo, escrevi uma dissertação maravilhosa, que eu amo muito, que se chama Sertão de Luz, Pedra e Resistência, e eu trabalhei com formação docente aqui, tem uma ilustração do nosso querido Henrique Rockenbach, né, daí da UFPEL, e é um trabalho lindo que eu muito aprecio, que gosto tanto, porque foi o momento que eu me reencontrei com o Seridó, né, com essa região tão rica que é a região do Seridó. Em seguida, eu não sabia se ia continuar aqui no estado, porque a região é muito bacana, mas não dá para viver sem trabalho. Nós temos um problema bem sério aqui, principalmente para os jovens, com trabalho, né? Então, o subemprego, o subsalário é uma questão bem séria e eu não podia ficar aqui sem trabalhar. Então, quando estava no mestrado, eu fiquei pensando, eu tenho que oferecer alguma coisa para a minha região, uma contribuição, né, como até resposta ao que eu tinha recebido do Estado nos últimos anos, mas eu preciso trabalhar, então eu vou embora porque não havia no momento perspectiva de concurso. E aí quando surgiu o concurso do Estado aqui, e eu fiz o concurso, passei, quando eu defendi o mestrado eu já estava concursado, né? Já tinha passado no concurso, não tinha sido chamado ainda. E foi uma alegria enorme. E aí comecei a trabalhar sem saber ainda, por mais que eu tivesse sido extensionista e tivesse ido para a sala de aula desde sempre, né? A regência, o cotidiano da escola é bem diferente do que a gente aprende com as teorias, muito embora as teorias sejam fundamentais. E foi lindo esse processo, esse encontro, porque eu tinha tido experiências muito frustrantes na infância e na adolescência, e nessa ocasião eu estava agora como um professor, né? De repente o professor que eu nunca tive, né? O professor que eu sempre sonhei, eu estava tendo a oportunidade de ser, e foi encantador. Olha, agora vai. Não, está fechado ainda. Tudo certo. Foi? Apareceu. Sim. Então, como eu falava, de repente eu entrei na sala de aula, né, agora como esse professor que eu nunca tive, né, que é um professor que acredita nos afetos, nas emoções, que gosto muito de escutas sensíveis, escutas qualificadas, que é realmente escutar com o coração presente, próximo do outro, procurando sentir e compreender, né, a emoção do outro, e isso foi, eu acho que é o meu diferencial. Fui para a sala de aula com os pequenos e tive práticas muito interessantes, usei todos os conhecimentos de Nádia Sena com os desenhos. Hoje eu jogo as crianças no chão para desenhar, elas se deitam, elas fazem a festa, eu dou suportes de 4, 5 metros para elas, porque acredito também que a arte ela é generosidade, né? A arte ela não pode ser mesquinha e não pode ser limitada, a gente precisa oferecer tudo, e tudo da melhor qualidade, e as crianças aqui do sertão merecem também experienciar esse mundo com toda a sua potência. E com isso eu quis voltar voluntariamente, fui à Secretaria de Educação da nossa regional e disse: eu preciso de aulas suplementares na educação de jovens e adultos,
porque foi de lá que eu vim. Eu acho que eu tenho uma história que se liga muito à educação popular, né? Durante a graduação, eu também, às noites, eu fazia cursos na Faculdade de Educação. O professor Lino trouxe, aí da UFPEL, da Faculdade de Educação, trouxe saberes, né, que se liga aos preceitos freirianos, e eu disse, não, eu preciso ir para a EJA, porque eu também sou um educador popular. E quando eu cheguei na EJA, eu descobri, não, esse é o meu lugar, né? Comecei a fazer as rodas de conversa, e ouvindo cada um daqueles sujeitos, né, com histórias tão ricas quanto a minha, né? A minha era só mais uma no meio de todo aquele caldeirão de sabores e saberes, e foi um deleite, né? Foi um deleite. Eu fui descobrindo que ali não tinha só estudantes, né? Que ali tinha donas de casa, que ali tinha profissionais de sexo, que tinha pessoas que se drogavam, que tinha todo tipo de tipos humanos, mas que todos eles guardavam uma coisa muito linda e muito preciosa. E eu disse, eu não quero trabalhar com a fraqueza de vocês, eu quero que vocês me mostrem o que vocês têm de bom, o que vocês têm de potente, e vamos trabalhar com isso, né? E foi assim que foi feito, e assim é feito, né? Nessas rodas, a partir dessas rodas, eles relatam o que eles sabem, o que eles gostam, o que eles conhecem, o que tem perto deles, e é isso que eu faço na sala de aula. Eu não faço nada, eles que fazem, eles apresentam seminários, eu vou orientando. Essa ideia mesmo do professor propositor, eu proponho uma determinada situação e oriento, e eles vão e dão conta, né, a ponto de, em 2018, eu ganhar o prêmio, eu fazer o trabalho que foi premiado pelo Arte na Escola. Tem uma questão que eu gosto muito, que eu acho que é importante frisar, que eu fico muito atento a editais públicos, porque a gente sabe da miséria da escola pública, a gente sabe da falta de recurso, a gente sabe de tudo isso, da dificuldade do professor de artes, principalmente o professor de artes trabalhar, dar uma aula em 50 minutos, muitas vezes não ter uma sala específica para o trabalho artístico, para as expressões, e você ter que improvisar tudo isso em 50 minutos. É tudo isso muito difícil. Mas existem as alternativas, né? A gente precisa ficar atento a esse universo, olhar para os lados, perguntar, ir atrás de pessoas, porque é possível a gente fazer um bom trabalho. E os editais, eles têm ajudado muito, né? Eu já consegui ganhar 3 editais aqui. Em um dos editais, eu publiquei esse livro. É um livro que conta, na verdade, ele documenta uma prática de sala de aula, que eu trabalhei com Estêncio. E, novamente, o Centro de Artes, né? A gente só faz o que a gente conhece. Eu lembro daqueles extensos lindos que Nádia orientava, né, que a gente fazia nas paredes. Eu não sei se vocês continuam fazendo esse projeto, as paredes lindas do Centro de Arte com Estêncio, e eu disse, não, eu vou trabalhar com isso, e a gente pintou o muro de uma das escolas aqui, as crianças pintaram, eu orientei, eles trabalharam com autorretratos, eles trabalharam com as tradições, com os valores, né, tradicionais. Isso foi uma coisa linda. E aí esse outro livro, A Reinvenção de Si, que é o projeto premiado, ele é lindo também, porque ele trabalha com a questão da identidade, trabalha com a questão das narrativas escritas e das narrativas imagéticas, né? Eles construíram o autorretrato, pensaram na questão da fusão de palavra e imagem, e foi uma coisa muito rica, né? E todo esse processo, com esse processo a gente ganhou o prêmio Arte na Escola, né? Que é a maior honraria que um professor de arte pode ganhar no Brasil. É uma coisa realmente que muda muito a trajetória, faz a gente rever os nossos processos criativos, docentes. Então, eu tive esse prazer. E o ano passado a gente foi a São Paulo receber esse prêmio com uma semana maravilhosa de formação. O Instituto Arte na Escola realmente tem um compromisso com a educação nesse país, com a educação sensível, e a gente precisa valorizar isso, porque
ele faz uma coisa que o Estado ainda não dá conta de fazer, bem feito, né? Então, esse olhar é direcionado para a formação de professores, para a formação de professor de arte, né? O Instituto na Escola faz isso muito bem. Inclusive, gostaria de trazê-lo aqui para o Seridó. Vou negociar aí com a Secretaria de Educação do Estado para ver se a gente consegue, para melhorar a formação docente nessa região, que ela é muito falha quando a gente pensa em artes. Aqui é bem singular porque há uma efervescência da arte, muita gente produzindo, muita coisa bacana acontecendo, mas não tem, por exemplo, professores de arte atuando nas escolas, né? Nós somos aproximadamente 6 ou 8 professores de artes para atender toda a região, né? Não existe curso de formação em artes aqui no interior do estado. O único curso que existe no estado é em Natal, na UFRN, né? A UFRN nunca conseguiu expandir os cursos de artes para o interior, e eu tenho denunciado isso e tenho pleiteado isso junto à Secretaria de Educação, porque acho que nós precisamos ter um centro de artes, a exemplo do Centro de Artes da UFPEL, nós precisamos ter um centro de artes aqui, porque, por exemplo, toda a formação que existe, ela é uma formação informal ou não formal, né? E isso eu acho que tem um lado, é maravilhoso, que bom que tem, mas eu acho que é pouco, né? A gente precisa formalizar esses saberes, precisa ter uma instituição que dê conta de pesquisar, né? Abrir para o campo da pesquisa, e eu acho que o Seridó, ele ainda é carente nisso, mas a gente vai conseguir, viu? Eu vou tentar ajudar, se vocês abrirem um doutorado aí, eu vou, porque eu preciso voltar para a gente fortalecer essa luta, né? Então, o Prêmio Arte na Escola foi isso, trabalhei, né, nessa perspectiva de elaboração de exposições, fazendo muita viagem de campo, aqui nós temos um patrimônio rupestre riquíssimo, muitos sítios arqueológicos na região, e a gente foi visitar esses espaços. Para mim, travou, falhou. Ele deve voltar em seguida. Vou esperar um pouquinho. Eduardo, me escuta? Sim, está voltando. Está voltando. A internet, nós temos esse problema aqui, acho que não é só aqui em Caicó, Sim. É no Brasil todo. Vou ativar aqui novamente o vídeo. Eu acho, deixa eu dizer uma coisa aqui antes. Quando ele começar a falar, eu acho que do tema dele, o ensino da arte nos sertões do Seridó, acho que deveria ficar só ele na tela, que tu acha? O que vocês acham? Pode ser, só que eu acho que essa coisa de cair talvez fica melhor a gente ficar aqui para dar segurança para ele. Ah, então tá bom. Então a gente fica. Continuamos. A gente fica, então. Beleza. Ok. Posso voltar a falar? Não estou ouvindo vocês. Pode. Oi. Pode voltar. Ok. Então, finalizando só a história do prêmio, o prêmio foi isso, foi esse trabalho que ele foi viabilizado, é importante que se diga isso, porque teve recurso, foi um recurso ínfimo, R$3.000, mas com R$3.000 a gente conseguiu fazer todas essas viagens de campo, visitar esses lugares maravilhosos, conseguimos fazer com que, inclusive, pessoas que não eram letradas, né, conseguir escrever uma história de vida, uma coisa maravilhosa. Na EJA isso é possível, né? Nós fomos conduzindo uma escrita para os valores das tradições, para a história deles ligado à educação, né? E aí isso surge, por exemplo, as exclusões, as violências e as potências também, porque numa roda dessas e num período de escrita, você descobre que você tem um palhaço na sala de aula, né? Se eu tivesse preso apenas ao que o livro didático diz, jamais eu iria descobrir que eu tinha um palhaço ali estudando comigo, né? Uma pessoa que se transforma, né? Que acredita na arte a ponto de viver o faz de conta, de ser outros, né? Descobrir poetas.
Eu descobri histórias incríveis, pessoas que trabalhavam com doces, né? Mas que via aquilo também como arte. Foi um processo lindo. E aí surgiu o livro e surgiu o prêmio. E o prêmio realmente eu recomendo a todos os... nós estamos falando para muitas pessoas, muitos professores de arte e informação, né? Então, eu recomendo que façam um esforço para registrar as suas práticas, né? Olhe com carinho para as suas práticas. Ela não foi tão potente. Registre, né? Porque depois você vai ter oportunidade de voltar a elas, de refletir sobre elas e de melhorar num projeto futuro. E assim chegou o prêmio, né? O prêmio dispensa comentários, que é uma coisa realmente linda e que faz muito bem para a gente saber que tem um reconhecimento. É importante que se diga que esse prêmio, esse livro aqui, teve uma situação pública aqui na cidade que ele teve uma certa rejeição de um grupo de educadores, e por isso que eu me estimulei a escrever o prêmio, porque eu disse, será que não é bom esse trabalho? E de repente vai para São Paulo e é olhado lá por especialistas e a gente é premiado com isso. Mas, dito isso, agora eu vou voltar para o nosso trabalho no tempo de pandemia, né? Um momento histórico importante para a gente, o mundo nunca tinha vivido nada parecido, pelo menos igual que a gente tem vivido, né? Mas a gente precisa fazer educação, a educação não para, né? Nós não podemos ser negligentes, então temos que encontrar alternativas. Aqui na cidade, existe um grupo de pessoas muito comprometidas, que é muito lindo de ver, um grupo de professores com uma bagagem, com uma capacidade de articulação maravilhosa. E uma dessas pessoas é a professora Fabiola Dantas. Ela é coordenadora da EJA na nossa Secretaria de Ensino, aqui, na nossa Diretoria de Ensino, Diretoria Regional de Ensino, DIREC. E ela foi a idealizadora de um programa de rádio chamado EJA em Ação. É importante que se diga que a nossa cidade ela tem tradição de rádio, né? Hoje, a Rádio Rural de Caicó completa 63 anos. Não, desculpe, é um programa que tem na Rádio Rural que completa 63 anos, chamado Violeiros do Siridó. É o programa que está há mais tempo no ar no Brasil, ininterruptamente, né? Ele vai ao ar todos os dias, das 5h30 às 7 horas da manhã, desde 1963. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, daí já vem toda uma tradição da educação auditiva, o rádio como esse elemento, né? Formador também. Inclusive, Chico César recebeu uma influência, dito por ele mesmo, bem grande desse programa Violeiros do Seridó. Então, nós temos a tradição de ouvir rádio. A Rádio Rural de Caicó veio para cá em 1963, justamente para trabalhar com educação radiofônica. Foi o momento que o MEB, né, Movimento de Educação de Base, fez um trabalho muito forte aqui no nosso estado e chegou a rádio para dar conta desse universo, dessa educação, dessas pessoas, principalmente da zona rural, que não tinham acesso aos bancos escolares. Então, esse trabalho foi feito fortemente na década de 70 e 80, e nós temos uma professora, que é minha colega de trabalho, a professora Lucinete Costa, que trabalhou na educação, nessa educação de base, nessa educação popular, e ela, juntamente com Fabiola, né, elaboraram e deram as bases, né, construíram as bases para esse programa EJA em Ação e ao ar. E o programa é fantástico, ele dá conta de uma série de questões, especialmente daqueles educandos que não têm acesso à internet, tem um número ainda significativo, e quando tem acesso à internet, é uma internet bem limitada, às vezes tem um celular, mas não tem um computador para estudar, às vezes até tem o computador, mas não tem um espaço em casa,
né, ideal para os estudos. Então, o programa EJA em Ação vem por intermédio da professora Fabíola, coordenadora da EJA, dentro da 10ª DIREC, que é a nossa regional de ensino. A professora Suenira Costa, que é a diretora da regional, ela acolheu a proposta, né? E a 10ª DIREC procurou a Rádio Rural e criaram a parceria, né? Que deu muito certo, né? E aí começa o Esperançar Sertanejo, né? Um momento muito bacana de ativar a imaginação criativa juntamente com a ação política, né? Dentro do rádio. E começa esse processo bacana. O programa EJA em Ação, ele já vem inspirando outros programas, né? Então, aqui na região já tem vários municípios fazendo educação pelo rádio também, a exemplo da Rádio Rural de Parelhas, que tem um programa que se chama Educação Interativa, e Educa Quarentena, também em Serra Negra do Norte, né? Nós já recebemos vários jornalistas para fazer matéria, né, sobre o programa. O programa ele é inspirado no Círculo de Cultura de Paulo Freire. Então, essa ideia de roda de conversa, da construção do saber de uma maneira mais horizontalizada, ela faz parte da ideia, do cerne do programa, né? Então, os princípios de Paulo Freire, diálogo, participação, valorização popular nas decisões, né, a valorização da cultura e dos saberes dos sujeitos, as decisões coletivas, tudo isso fundamenta o programa EJA em Ação. Há 3 semanas atrás, a professora Fabíola tem contato com o Instituto Paulo Freire e o professor Paulo Roberto Padilha participou do programa. Foi uma emoção enorme, né, participar com essa personalidade da educação popular no Brasil hoje, né, que é o professor Paulo Roberto Padilha. Oi? Caísse, quando terminou, estavas falando do professor Paulo Roberto Padilha. Padilha. Vou ativar de novo a câmera. Isso. Sim. Um dia a gente vai ter internet de qualidade nesse país, de uma maneira bem democrática, né? Eu recordo que Lula queria trabalhar com inclusão digital, e aí ele descobriu que muita gente no Brasil não tinha luz elétrica, inclusive a nossa região, né? Tinha muita gente que não tinha luz elétrica, e aí ele criou Luz para Todos, né? Mas Lula não conseguiu fazer tudo, né? E a inclusão digital, eu acho que é um grande problema e mostra as feridas. A pandemia contribui para mostrar essa ferida, essa grande ferida que é a falta de acesso das pessoas a esses bens. Então, o programa ele é dividido, ele é bem organizado durante a semana, e segundas-feiras é trabalhado com os temas sociais, né? Tem participação de convidados, como psicólogos, assistentes sociais, pesquisadores de várias áreas do conhecimento, e às terças-feiras nós temos a interação das ciências humanas e sociais, às quartas-feiras as ciências da natureza e a matemática. Ontem nós tivemos um programa lindo, e a professora falava sobre os processos químicos, usando a cozinha como exemplo, falando do pão, dos processos químicos que acontecem na feitura, né, do pão, assim, uma coisa muito bacana. Às quintas-feiras vai ao ar o programa de linguagens. Esse programa eu fiquei à frente dele durante 12 semanas, e aí agora me afastei dele e estou fazendo um outro trabalho para que outros professores também tenham condições de passar pela experiência, porque o que a gente descobriu é que ele é um programa também formativo, né? Ele forma os professores. A gente desenvolve outras habilidades que não sabia que tinha, né? Eu jamais me imaginei fazendo a locução de um programa, né?
fazendo uma mediação dentro de um estúdio de rádio, né, com convidados, e esses convidados não são presenciais, eles estão mediados pelas tecnologias digitais. Então, isso foi muito importante, e é muito importante, e aí depois dessas semanas à frente do programa de linguagens, eu saí, outros professores assumiram, né, e eu tenho feito outras participações no programa. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer um programa que vai discutir a questão da arte e das políticas culturais, né? A lei Aldir Blanc, por exemplo, vai vir à tona amanhã no programa para a gente tentar atingir não só os artistas, mas os vários grupos que fazem cultura aqui na nossa região. E às sextas-feiras, normalmente, o programa de amanhã é um programa especial, mas normalmente às sextas-feiras vai ao ar um programa que é um círculo de cultura com a participação dos alunos, bem interessante. A professora Lucinete Costa, ela precisou se ausentar agora também do programa, mas ela é mestra, ela que iniciou lá na década de 70, de 60 ainda, no final dos anos 60, no rádio. Ela faz uma gincana e com muita maestria, com muita segurança, ela consegue mobilizar os alunos, né, nessa retrospectiva dos conteúdos que foram explanados ao longo da semana. No final da semana, na sexta-feira, tem esse momento. E aí é um momento que tem sorteios de brindes, cestas básicas já foram sorteadas também, porque a gente sabe que um número bem significativo dos alunos da EJA são alunos de baixa renda e que estão passando por dificuldades, inclusive de ordem econômica. E nós temos também a professora Iaponira Costa, que ela é poetisa, e o programa dela é todo feito em cordel. Então, é uma riqueza, é uma coisa realmente muito linda. E temos essas participações, né, dos alunos durante toda a semana, por meio do Facebook. O programa é exibido na página da Rádio Rural, no Facebook da Despa Direct e no Instagram. E os alunos participam, mandam perguntas, interagem bastante com a gente. A professora Fabiola, que é coordenadora do projeto, ela faz uma votação para escolher o tema gerador. Então, o Paulo Freire está presente em todo o tempo, né? Então, esse programa ele tem essa ideia mesmo de manter esse elo com a comunidade, né? E o que é mais brilhante do programa, além dessa formação que a gente recebe, além da gente conhecer o trabalho do colega e aproximar os seus saberes do trabalho do outro componente curricular, ele também afeta, atinge outras pessoas que não são alunos da EJA, mas que são potenciais alunos, né? Eu, recentemente, semana passada, eu ouvi uma entrevista da professora Suenira Nóbrega, falando que teve um aumento das matrículas na EJA de aproximadamente 100 alunos, 100 estudantes, 100 novos estudantes. Isso é uma coisa muito linda e ela atribui esse aumento nas matrículas ao programa, ao sucesso do programa, né? Enfim, a gente atinge todas essas pessoas. Agora saiu uma portaria, a portaria 368, que é uma portaria que regula a avaliação, todo esse trabalho formativo que a gente está fazendo agora, e a gente viu que o que a gente tem feito aqui com a educação de jovens e adultos, com a educação radiofônica, está bem de encontro a isso que a portaria vem dizendo. Eu acho que nesse primeiro momento é isso, né? Quero dizer que da minha satisfação de estar aqui, da minha satisfação de falar do programa EJA em Ação, da minha satisfação de falar de pessoas tão queridas, né, que são os nossos educandos na EJA. E é isso. Eu fico agora à disposição de vocês
e vocês podem fazer perguntas, ver as lacunas, os buracos que eu deixei, que eu tento resolver. Oi? Obrigada, Valentim. Assim, a tua fala é muito apaixonante. Travou um pouquinho para minha imagem aqui, será? Tá me ouvindo? Acho que ele Eu caiu. estou ouvindo bem. Tá. Então, eu queria dizer assim que a gente fica emocionada de te ouvir, né? E também muito impressionada o quanto a questão do saber, do conhecimento, ela é posta em prática, né? Na verdade, tudo aquilo que a gente fala em sala de aula e isso como a gente vê que como as pessoas vão se apropriando, né, dessas práticas, da extensão, daquilo que se trabalha em sala de aula e como realmente, né, os professores podem se tornar tão potentes e propositores nos seus lugares, né, de prática e reinvenção desses lugares, né? Então, assim, acho que tu é um exemplo super significativo para nós do quanto a docência tem esse poder, né, de transformação, de libertação, de consciência, né? Acho que o Paulo Freire ia ficar muito feliz de te conhecer, porque tu é uma prática freiriana, assim, em pessoa, né? E justamente essa proposição, assim, a partir do que está ali, né? Desse saber popular, desse lugar, e de conseguir enxergar nesse lugar essa potência, enquanto a possibilidade das pessoas se criarem a partir da sua cultura, do seu lugar, e ver o mundo a partir disso, né? E se transformar, e se ver muito gigante, né? E se ver um ser humano infinitamente infinitamente criativo e infinitamente propositivo e também militante pelas causas sociais, né? Pela democratização desse saber, e assim pensar esse crescimento, né? Então assim, a gente já se coloca aqui à disposição para ajudar, para colocar um centro de artes aí no Seridó, né? Para que isso realmente, essa ideia tenha essa plantinha e cresça. Eu queria perguntar assim, como é que as pessoas, os teus alunos e alunas, né? Como é que eles estão dialogando? Então, claro que esse projeto é muito interessante de trabalhar na rádio, mas assim, o quanto de retorno vocês têm, assim, né? Como é que é esse retorno? Como é que esse diálogo, como é que eles interagem a partir do programa, como é que funciona? Olha, eles... já voltou a imagem? A imagem ainda agora. Não. Daqui a pouco volta. Pronto, voltou. Voltou, eu acho. Pronto. Eles interagem, eles deixam as dúvidas pelas redes sociais. É importante dizer que esse programa é usado em várias escolas, né? Aqui nós temos o Centro de Educação de Jovens e Adultos Senador Guerra, que é um centro, então é uma escola referência, que é onde eu trabalho, né? O trabalho é bem próximo dessa instituição. Eu não trabalho só lá. Então, na nossa escola, nós temos uma prática. Outras escolas descobriram outras possibilidades para receber esse retorno, muito embora elas também usem esse programa como referência para trabalhar. No nosso caso, como que a gente tem feito? Né? Alguns professores têm feito também grupos de WhatsApp, né? Onde tem esse contato mais próximo com os alunos. A gente, na EJA, tem uma dificuldade com o endereço dos alunos, com os contatos. Muitos dos contatos a gente não consegue. Enfim, telefone não atende, acontece algumas coisas assim. Então, o contato ele vem através do WhatsApp, né? O que a gente recomenda? Em cada programa tem uma proposição, o professor que é convidado, por exemplo, amanhã eu vou convidar 3 pessoas ligadas à área da cultura. Então, eu converso com essas pessoas e peço para elas fazerem uma proposição. O que esse aluno é possível, a partir do que o convidado explanou, o que o aluno pode desenvolver em casa? E aí o aluno desenvolve, faz o registro disso e envia para o professor. Isso acontece e isso é uma coisa bem bacana, né? Agora, por exemplo, tem a questão dos alunos que estão se formando, né? Como avaliar esse aluno que está se formando?
né? Então, a partir desse programa do rádio, os alunos vão fazendo essas proposições, vão registrando e eles também vão criando portfólios, né? E esses portfólios é parte da avaliação deles, né? Eles documentam um processo que eu acho que é muito bacana para a gente pensar, principalmente quando a gente pensa em arte, né? A valorização do processo. Na EJA também nós valorizamos esses processos. Então, eles vão fazendo essas proposições em casa, vão registrando, se tem dúvida, vão para o grupo do WhatsApp, procura o professor, tira a dúvida, o professor orienta, ele fotografa o produto, né, o que ele fez, e envia para o professor. E assim que a gente tem feito e mantido esse contato com os alunos, né? Eu não sei se responde a sua questão, mas é basicamente isso, né? Através das redes sociais, quase nunca presencialmente, quando é presencialmente são casos bem específicos, que a gente agenda na escola e atende aquele caso específico, mas as escolas continuam fechadas, às vezes com expediente interno, secretaria, algumas coisas, mas estão fechadas. Obrigada, sim, respondeu muito bem, sim. É importante a gente ver essas alternativas, né? Porque esse momento de pandemia, claro, é o que o Mohan diz, né? Nós temos que formar para os momentos de incerteza, e esse é um momento de incerteza, né? O inesperado, a incerteza. A gente pensa, talvez muito poeticamente, que o inesperado seja algo bom, né? Quando a gente diz, nós temos que esperar o inesperado, mas o inesperado muitas vezes é algo muito ruim, né? E estar preparado para a incerteza é dar segurança para as pessoas, né, saberem criar nesses momentos, né, muito ruins também, né? E eu acho que esse teu trabalho ele nos traz um pouco essa referência, assim, de ter uma possibilidade muito boa, né? De ter, inclusive, uma afetividade muito grande, né? Porque tu tem uma afetividade muito grande e esse encontro, essa roda de conversa tem um significado a partir dessa amorosidade que o próprio Freire fala, né? Que é importante a beleza da relação, a amorosidade, né? Então, queria te dar os parabéns pelo trabalho, assim, é uma felicidade poder conversar contigo. Nádia, agradeço demais. Nádia? Então, aqui encantada, emocionada, parabéns para toda a tua equipe, né, aos teus parceiros, né, e aos teus felizes alunos, porque é uma felicidade alguém que pensa mesmo a capacidade da arte de transformar, de proporcionar que a gente se repense como humano e que a gente se repense no nosso contexto, né? Que perceba o nosso entorno de um outro jeito e um jeito mais sensível, mais afetivo. Fico pensando aqui que, de certa forma, tu também já reinventou, inclusive, a rádio, porque não é só um jeito, né, de estar na rádio passando informações, não, é construtivo, no coletivo, exatamente como você... eu convido e a gente constrói juntos. É muito bacana isso. Fico pensando que as pessoas que estão lá construindo seus portfólios, né, talvez queiram, inclusive, vir trabalhar na rádio. Então, assim, parabéns pelo belíssimo trabalho. Eu acho que você é uma inspiração. A ideia foi mesmo desse programa poder inspirar as pessoas para que elas vejam mesmo que é possível se reinventar e que é possível pensar, inclusive, a pandemia de um jeito mais propositivo, né? Não ficar... é claro que é muito grave, é claro que o que mais nos comove é a desassistência e as desigualdades, mas nos comove imensamente pensar o quanto tem gente com essa capacidade, com esperança e com essa capacidade de doação e de reinvenção. Então, assim, encantada. Parabéns. Ai, muito obrigada. Linda.
Esses são os aprendizados, né? Quando a gente pensa, você fala em esperança, né? A gente tem usado muito, quando a gente usa Paulo Freire e a pedagogia da autonomia, que ele fala no esperançar, na esperança como verbo, né? Que esperançar seria esperar na ação, que eu não é esperança de espera, né? Mas esperança de arregaçar as mangas, de botar o bloco na rua, tô na chuva, vou me molhar, é o momento de se reinventar sim, de se abrigar no desaprender, né? Parece que as minhas aprendizagens já não valem mais, e é bom que seja assim, porque é o momento que a gente tem que conseguir forças para buscar o novo em mim, o novo nos meus condicionamentos, né? Como que eu vou agora traçar essas novas rotas, essas novas trilhas, né? Vencer esses novos percursos. E a gente tem feito isso aqui. Eu tenho, desde que trabalhava com o Tamé, a gente fazia umas caminhadas pelo meio do mato para chegar a lugar nenhum, né? Isso me levou a Francis Alice, né? O artista hoje mexicano, né? Mas que é europeu, que trabalha com sapatos, Lygia Clark também, com aqueles sapatos magnéticos, né? Que vai atraindo ou repelindo no chão, e fiz um trabalho muito interessante aqui com a EJA também, a partir dos sapatos deles, e eles fizeram um autorretrato a partir dos sapatos, problematizando questões de gênero, problematizando questões sociais, a partir do sapato, e foi um trabalho de extrema potência. Foi para a Casa de Cultura para ser exposto lá por uma semana e ficou 3 meses em exposição, né? E agora eu tenho pesquisado nos últimos 2 anos um seridó sensível, dei o nome assim. Oi. Falhou um pouquinho, Valentim. Falhou. Então, tu estava falando do seridó sensível. Isso é um trabalho que vocês iam gostar muito. Depois eu vou mandar um artigo para vocês que está no pré lá e vai ser publicado numa revista lá em Recife. Abre o teu vídeo, não está aparecendo a tua imagem. Vai abrir, eu acho. Eu já dei o comando aqui. Vamos ver. Abriu? Abriu? Sim. Então, e o seridó sensível é uma pesquisa que eu levo para a sala de aula, faço com os alunos, para eles pesquisarem as mulheres, as artistas, né? E nós temos pessoas aqui muito interessantes. Uma dessas pessoas se chama Jussara Queiroz, ela é uma senhora hoje, lamentavelmente perdeu a memória, mas ela participou de um filme que foi inteiramente gravado aqui no Rio Grande do Norte. Foi o segundo filme gravado no Rio Grande do Norte, chamado Boi de Prata. Ele foi filmado aqui em Caicó. Essa mulher, ela é de uma cidade vizinha aqui chamada Jucurutu e se chama Jussara Queiroz. Ela foi para o Rio de Janeiro e ela revolucionou o curso de cinema na Universidade Federal Fluminense. Esse filme Boi de Prata foi gravado num período da ditadura militar, né, aqui, e problematiza um pouco essa questão. O filme foi encontrado, ele tinha sido perdido no departamento de cinema, não sei como é o nome, do Estado, do governo, e ele foi reencontrado agora por uma pesquisadora, ela recuperou o filme, foi relançado recentemente. Então, nós temos essas potências, essas mulheres, né? Jussara Queiroz teve esse trabalho lindo, um trabalho todo com um cunho social muito forte, foi premiada internacionalmente, e ela é daqui, desse chão, desse pedregulho, né? Mas que é uma potência, criou muita coisa linda. Tem um documentário que eu recomendo que se chama O Último Voo do Jucurutu, que conta um pouco da trajetória dessa mulher, né? Então, nós temos essas pessoas incríveis, as bonequeiras, Dona Dabi Bonequeira, que é uma mulher que faz história com bonecos, que a gente não pode deixar de levar esses nomes para a sala de aula. Davina, uma mulher negra que pinta o sertão de uma maneira muito singular. São muitos nomes, muitos nomes.
E é muito bonito ver essa produção. Deixo também como uma indicação um documentário que está disponível no YouTube, se chama Da Serra ao Seridó. É um documentário de Fernando Leão, professor de Santa Catarina, que ele faz uma aproximação da Serra da região de Lages, em Santa Catarina, com a região do Seridó. E ele pega esses personagens, esses sujeitos, e eles aproximam um artista daqui, um artista de Santa Catarina, e ele aproxima. É um documentário muito interessante também, que mostra as singularidades desse espaço. Então, querido, a gente continua muito conectados. Só para te dizer que o meu projeto atual chama As Artistas do Sul. E olha Eita! só, a gente visitou e entrevistou a Celi Maurício, que é a nossa bonequeira aqui pioneira com teatro de bonecos aqui em Pelotas, inclusive ganhou prêmio no Festival de Bonecos de Canela. Então, também trouxemos, né, artistas que estudaram na antiga Escola de Belas Artes, mulheres, né, muitas mulheres, e que seus nomes não, né, ficaram alguns esquecidos e outras que se reinventaram e, inclusive, inventaram o atual Centro de Artes, né? Então, mulheres... Úrsula escreveu... Aguerridas, né? Sim, Arlinda Nunes. Eu também. Aqui eu já vou te mostrar. Coincidentemente, estava aqui do lado, a Arlinda Nunes. Fizemos esse trabalho ano passado, e a Arli Couto, que a gente ia lançar esse ano, e com a pandemia não deu, né? Então, fizemos esse trabalho também de pesquisa com essas mulheres maravilhosas. Que coisa então, linda! Estamos buscando as arte educadoras, as professoras, né, inclusive de arte, né, as professoras nossas aqui da casa, para levantar essas histórias. Adivinha? Meu grupo tem uma aluna minha estudando Luciana Leitão. Oh, Lulu, querida, coisa né? linda! Coisa linda. Eu falei em Luciana essa semana. Nós estamos com uma norte-americana, uma professora com uma história incrível, que está presa aqui em Caicó, porque não pode voltar para os Estados Unidos. Ela se chama Kem Kondo. Ela foi ao programa semana passada e ela tinha um cabelo azul. Aí eu lembrei de Luciana, conversei com ela sobre Lulu. Ah, coisa boa. Então, Luciana, com a sua invencionice de jogos e brinquedos, né? Uma disciplina que deixou saudades e que importante, formou muita gente. E, enfim, é isso, estamos muito conectados. Eu fiquei com vontade de aproximar as artistas do Sul das artistas do Rio Grande do Sul. Vamos fazer o projeto, que está tudo muito certo. Temos que fazer isso. Ótima ideia, ótima. Temos que fazer isso. A gente vai ter que fazer uma live aqui, então, sobre isso. Acho que sim. Deixa eu te dizer que, então, um jeito de levar essas artistas para dentro do espaço da escola, estamos fazendo livros ilustrados, infanto-juvenis. E, claro, como você sabe, né, tem um pessoal aqui danado de bom no desenho, na ilustração, são todos parceiros e ajudando a fazer essas publicações e material, né, na verdade, material didático instrucional para o ensino. Precisa. Né? Precisa. Então, vamos aproximar. Então, eu vou agradecer Nádia Sena, professora Úrsula. Eu tenho uma admiração enorme por vocês. Quando eu agradeço vocês, eu digo muito obrigado a todos os demais docentes dessa instituição. Eu guardo tantas memórias incríveis, tanta coisa linda, afetividades, professor Paulo Damé, que homem grande, que homem lindo, e todos os demais. Trabalhei com todos, vocês sabem o quanto eu fui inquieto, né? Mas eu precisava disso e somente agora eu descobri porque eu era tão inquieto, né? Eu precisava desses saberes de todos vocês, e esses saberes ecoam nas minhas práticas, no meu cotidiano, tá? Eu sou pura gratidão. Mandar um abraço para a Suenira Nóbrega, nossa diretora regional de ensino, a professora Fabiola Dantas, a idealizadora do programa EJA em Ação. Nós temos os coordenadores de área, um abraço. Enfim, os amigos que eu deixei em Pelotas, esse calçamento dessa cidade que tanto
eu pisei, que foi tão importante. Obrigado, obrigado, obrigado. Só gratidão. Obrigada a você. Obrigada. Sinta-se abraçado por nós todos. Saiba que quando falamos que era você o nosso convidado especial, todos lembravam muito de você, com muito carinho, e também manifestando assim a saudade, o orgulho e a emoção. Obrigada. Então, Valentim, eu vou te agradecer. É uma pena que aqui a gente não consegue, a imagem tua não está aparecendo no final aqui dessa fala, mas está ativado aqui. Mas, assim, agora acho que caiu. Vou ver se ele volta. Dá para terminar com a imagem dele. Estou voltando. Tá. Mas, então, eu queria te agradecer muito, né? Para nós foi uma manhã que vai ficar uma gravação aqui para o pessoal assistir, mas foi uma coisa maravilhosa, um momento inspirador, né? Nos motiva sempre mais ver quando as pessoas que formamos, né, conseguem plantar sementes pelo mundo todo, né? Então a gente espera que que a tua sementinha aí do Seridó frutifique muito. Nós estamos aqui para quando precisares também, se quiseres alguma ajuda. E nós estamos aqui para aprender também contigo, né? Porque tu é um professor que nos ensina com a tua prática. Estamos aprendendo a usar e ver esses novos meios aí com essa tua proposição. E deixar, então, todos aqui um abraço. E esperar que esse canal aqui também receba novamente o Valentim, né, para outras falas. Apareceu agora para nós, né? Pelo menos fazer um encerramento aqui com a tua imagem, muito legal. Que bom, foi um super início aqui para nós, né? Auspicioso já é ter alguém tão iluminado, né? Com uma prática tão motivadora, né? Um exemplo de pessoa e de prática. Muito obrigada, Valentim. E voltamos, né? Numa próxima fala, tu tem tantas coisas para nos ensinar e quem sabe a gente faz aí um outro encontro daqui a pouco. Tá bem? Tudo de bom. Muito obrigada. Obrigado, Até mais.